Conosco aqui a profissional da área imobiliária de Santo Ângelo, tem um golpe aí, golpe do falso aluguel, a Ana Janete Strochone. Então, estão aplicando o golpe do falso aluguel, o que é isso? Exatamente. A todos os ouvintes, um bom dia a todos. É o que vem acontecendo, e não só na nossa imobiliária, mas a nível geral nas imobiliárias de Santo Ângelo. É bem simples, na verdade, bem simples, digamos, bem pensado. O referido indivíduo, portanto, o golpista vai em alguma imobiliária, normalmente, provavelmente uma pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, recolhe a chave para olhar um certo imóvel, porque em todas as imobiliárias o procedimento é simples. Se você quer olhar um imóvel, tu vai na imobiliária, deixa um documento teu, leva a chave, visita o imóvel, nos devolve a chave. Se gostou, ok. Se não gostou, sem problema. Só que nesse meio de caminho, ele então provavelmente faz uma cópia dessa chave. Tira uma cópia. Normalmente de casas, em apartamento ainda não tivemos nenhum problema. Normalmente de casas, que eu acredito que seja mais fácil o manuseio de mostrar o imóvel sem ter nenhum tipo de câmera, e depois ele posta no Face. Posta no Face com, digamos, com umas vantagens bem práticas. Aluga o tal imóvel. Ele aluga o imóvel? Ele aluga o imóvel, oferece como proprietário, como se ele fosse o proprietário do imóvel. Diz que é só com um aluguel adiantado. E é claro que as pessoas hoje em dia, até em virtude da própria economia, é muito mais fácil alugar um imóvel, de repente, só com um aluguel adiantado, porque as imobiliárias, no geral, têm umas certas garantias que é exigida, e às vezes a pessoa, nesse momento, não consegue ter essas garantias. Então, se ilude, porque é como a gente diz, quando é muito fácil, é bom você ter um pouco de atenção. Ele pede um mês de aluguel adiantado e certamente com um preço convidativo? Normalmente, no mínimo de 100 a 150 reais a menos que o valor oferecido pelas imobiliárias. Normalmente. E tem que pagar adiantado. Paga adiantado. Sempre lembrando que eles costumam fazer isso, digamos, numa sexta-feira. Por quê? Porque o que ocorre? Tu poderia, como houve, isso eu falo, foi um caso que ocorreu na nossa imobiliária, que ele ofereceu o referido imóvel numa sexta-feira e a pessoa pegou a chave, entregou o dinheiro e mudou. É claro que a primeira coisa que eu pergunto para essa pessoa, quando me dirigi a ela, como é que ela faz esse tipo de negócio sem nenhum papel. E o cliente, no caso, numa ingenuidade, bem ingênuo mesmo, diz, não, como era sexta, ele nos disse, vocês mudam de fim de semana, aproveitam, e segunda-feira eu passo aqui, vamos fazer então os papéis lá no cartório, vamos fazer o contrato. Mas ele deixou a chave? Deixa a chave. Deixa ele aluga o imóvel. E a pessoa vai lá muda, e se instala. Só que, é claro, num dos casos, o vizinho ele era parente do proprietário. Então, assim que o vizinho viu alguém mudando, ligou para o proprietário, que era parente, disse, fulano, tu alugou o imóvel ali, deu certo? Não, a imobiliária não me avisou. Não, mas tem gente morando. Então, no nosso caso, ficamos sabendo assim. Os outros casos, a pessoa que alugou, ela simplesmente se deu por conta que chegou a tal da segunda-feira e ninguém apareceu lá. E ela, então, se dirigiu até uma imobiliária, onde, por uma casa, ela tinha visto esse imóvel também pela imobiliária, e foi lá e a imobiliária disse, não, o imóvel não foi alugado, assim, não, eu estou morando lá. Já estava morando. Já estava morando lá também. Sem contrato assinado, nada. Um recibo simples que recebi tal valor da pessoa tal, e aí está, aguardando uma tal de uma segunda-feira. Mas, dona Ana, não seria prudente, por exemplo, quando o cidadão vai lá na sua imobiliária, a atual, Nova Era. Né? A Nova Era, vai lá, pede as chaves, quero ver tal... Alguém acompanhá-lo para ir até lá? Talvez vocês não tenham funcionários suficientes para fazer isso, imagino, né? É exatamente mas seria prudente, não? Sim, mas é que, levando em consideração que temos uma carteira provavelmente de mais de 200, 300 imóveis para oferecer, onde esse imóvel também provavelmente esteja mais em 4, 5 ou 6 imobiliárias da cidade, não tem como. Na verdade, acaba sendo que quem vai fazer o tal do negócio, esse sim que teria que tomar essa precaução
precaução, que essa precaução tem que ser tomada pelo cliente. Ao invés de ficar dando dinheiro, teria que ter uma garantia. Até consultar a imobiliária, né? Consultem, pergunte para o vizinho. A gente tem aconselhado as pessoas, volta lá naquele imóvel, fala com o vizinho do lado, tu sabe se esse imóvel era dessa pessoa, sabe se está em alguma imobiliária, porque está ocorrendo bastante. Foram 5 casos a nível geral na cidade. 5 casos. Estão confirmados 5 casos. Então, a precaução é não adiantar dinheiro. Primeiro assina o contrato, porque normalmente as imobiliárias também exigem avalistas. Avalista, né? Por isso. É como eu falo, às vezes as pessoas dizem, mas imobiliária é muito complicado, é muito burocrático. Mas a gente tem que deixar claro que o burocrático fica para os dois lados, porque assim como o proprietário vai ter uma garantia, o próprio inquilino também vai ter a sua garantia, claro, vai ter os seus direitos para qualquer eventualidade. Então, quer dizer que é válido para os dois lados. É importante isso, que as pessoas tenham isso em mente. Porque, e também não entrar, exatamente como eu disse, tudo que é muito fácil, fiquem atentos, se certifiquem, voltem lá no imóvel, perguntem para um vizinho, tentam verificar se não, em alguma imobiliária esse imóvel não estaria lá para locação, investiguem mais. Tá bom, Ana, fica aí esse alerta, aí 5 casos já registrados. Sim, 5 casos aqui na cidade de 13 imobiliários diferentes, pelo menos. Eu fico ali perguntar, como é que fica a pessoa que foi enganada na hora de a senhora dizer para elas, não, a senhora foi enganada, não, esse contrato não existe. Como é que fica a pessoa? No nosso caso, na nossa imobiliária, as pessoas bastante humildes, elas estavam vindo inclusive vinham do Entre Juiz, ainda com criança pequena, mas assim que ela se deu por conta, nós inclusive oferecemos o imóvel. Olha, vamos fazer do modo legal. Ela ficou bastante amedrontada, até iria fazer, mas ela ficou muito amedrontada, com medo que essas pessoas que deram o golpe pudessem, de alguma maneira, depois prejudicar, porque ela nem quis registrar um BO. Na verdade, ela não quis registrar um BO. Não quis, com medo. E qual foi o prejuízo dela, lembra? R$650. 650? Mais a mudança do Entre Juiz para Santo Ângelo, e depois de Santo Ângelo, novamente para o Entre Juiz. Que barbaridade. A senhora não precisa nem fazer o despejo, a mulher teve que sair. Não. É porque, na verdade, acaba que, assim, quem estiver morando no imóvel sem nenhum tipo de papel, parte do princípio que o errado é ela. Tu não tem nem como dizer que tu não invadiu o imóvel. Pois poderia caracterizar uma invasão, né? É uma invasão, porque tu não tem nada que diga que alguém te alugou aquilo ali. Tu tem um recibo, mas é um recibo simples, que não te garante absolutamente nada. Que coisa. Onde que é a sua imobiliária? A imobiliária Nova Era está na Duque de Caxias, em esquina com a Antunes Ribas, bem abaixo da Corsã. Aqui, ó. Bom dia, professoras. Imobiliárias não devem entregar as chaves de casa, e sim vai um funcionário acompanhar o interessado para alugar, por segurança. É a mesma coisa que eu falei, né? Mas vocês têm uma carteira de 200 imóveis, se vier 5 ou 6 num dia só, eu sei que é complicado, É complicado. Mas o bom é a pessoa não cair no golpe. Na verdade é isso que a gente diz, tem que estar atento. Tudo que é oferecido, principalmente as redes sociais hoje, que estão assim muito abertas e fazem tudo muito bonitinho, que se você for ver um perfil dessa pessoa que está oferecendo o imóvel, é um perfil perfeito, normalmente de família e coisas do gênero. Mas assim que é efetuado o golpe, ele some das redes sociais.